Olha, vamos seguir aqui com o Poder Expresso, muita informação ainda para te passar sobre esse mesmo tema. 3h48, estamos ao vivo até às 5h30 aqui no canal da SBT News no YouTube. A gente recebe agora para um bate-papo o advogado Eduardo Natal, advogado tributarista, mestre pela PUC São Paulo, presidente do Comitê de Transação Tributária da Associação Brasileira da Advocacia Tributária. Eduardo Natal, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Prazer estar aqui com vocês. Tem um termo aqui na sua especialização, na sua atuação, que me chamou muito a atenção. Transação tributária. A transação tributária pode entrar em discussão? Explica pra gente o que é a transação tributária. E ela pode entrar em discussão no meio de toda essa questão envolvendo essa novela do IOF na sua avaliação? Bom, vamos lá. A transação tributária é um mecanismo que tem no Código Tributário Nacional e que vem sendo colocado em prática há pouco tempo. Por mais que o nosso Código Tributário seja lá de 1966, efetivamente a gente tem aqui uma legislação, né, principalmente no âmbito federal, de transação tributária mais recente, de 2020. Tá? Normalmente, a transação tributária, nesse específico aspecto que ela tem, ela é um mecanismo de conciliação ou de encontro de concessões mútuas, vamos assim dizer, para que se termine um litígio. Então, quando tem um contribuinte de um lado e o fisco do outro, via de regra, num litígio, você teria um mecanismo que é a transação tributária, exatamente como um mecanismo para se encerrar essa ação, ou esse litígio, essa briga judicial, encontrando-se um caminho de conciliação. Claro, cada parte encontrando abrindo mão de algum direito que ela entende que seja cabível, né, a cada uma delas, para que se encontre um caminho, um termo ali, um bom termo de acordo. No fundo, acaba sendo um diálogo que promove um acordo nessa seara tributária. Tá? Nesse caso específico do IOF, a transação, em princípio, né, ela não se aplicaria, né, nesse aspecto que eu comentei, porque aí tem toda uma regulação, um regime jurídico hoje já estabelecido. Mas a conciliação, o debate e o diálogo, que não deixam de ser elementos fundamentais para a transação, sem dúvida alguma, deveriam e merecem ser analisados, né, em momentos como esse, em que nós temos aqui um conflito de poder, entre poderes, né, bastante explicitado aí pelas medidas que foram promovidas nas últimas semanas. Ô, Eduardo, a gente sabe que no Brasil tem uma quantidade considerável de, vamos colocar, incentivos tributários ou benefícios, dependendo do ponto de vista, fiscais, tributários. A gente sabe que a transação, aí eu não sei se a gente pode classificar como transação, mas muitas vezes ela resulta ali também em um desconto considerável também naquele imposto devido. Para o Estado é interessante, assim como um banco, credor, na iniciativa privada, receber algo pode ser mais interessante do que não receber nada. Então aplica-se um desconto considerável. A forma como esse arcabouço aí que envolve a transação tributária hoje, isso pode ser mexido no segundo semestre, pode entrar, por exemplo, nesse projeto que o governo deve enviar no segundo semestre para o Congresso Nacional, quando diz que vai combater os benefícios fiscais sob a justificativa de se promover a justiça tributária, de modo que o rico pague mais e o pobre pague menos, proporcionalmente? Jesus, eu não especificamente a transação, porque de fato a transação ela vai realmente necessitar, nesse aspecto que eu comentei, da instalação de um litígio. Tá? Quando a gente fala aqui de proposta de reforma tributária ou de redução de benefícios que eventualmente estariam em desacordo com uma política fiscal ou com uma forma de pensar o país, isso acho que ainda está num plano pré-legislativo e, portanto, claro, não digo pré-legislativo, mas no plano legislativo, né, de formação da lei
tributária, tá? Eu acho apenas que os princípios da transação podem ser, sim, aplicados, que exatamente são princípios que envolvem, como eu já mencionei, o diálogo, a concessão mútua, né, entre as partes que estão ali envolvidas nesse processo de análise e de debate. Isso tudo vem muito a calhar. Agora, quanto à questão da reforma, por exemplo, do imposto de renda ou da redução de benefícios fiscais, isso é um assunto que, de fato, não remonta, de fato, a um período bastante longo aqui no Brasil, que envolve a questão do federalismo fiscal. Para quem não está habituado com o direito tributário, o Brasil tem uma forma de tributar que ela estabelece três possíveis caminhos de competências tributárias para arrecadação. Um para os municípios, um para os estados e um para a União. E no Brasil nós temos, já de longa data, em função dessa repartição de competências, uma questão que envolve a concessão de benefícios fiscais para se atrair e se desenvolver ou regiões do país ou se atrair investimentos em determinados estados. E isso gerou uma guerra fiscal, que todos nós, acho que quem acompanha o noticiário econômico brasileiro deve ter uma boa noção disso, e aí, sem dúvida alguma, essa guerra fiscal em que se concedeu nos últimos anos, de fato, muitos benefícios, alguns talvez justificáveis, outros nem tanto, ou muitos nem tanto, ela já vem sendo atacada, né? A gente tem aqui recentemente a aprovação da reforma tributária sobre o consumo, emenda constitucional 132 de 2023, que vai começar a vigorar a partir do ano que vem, mas com efeitos efetivos a partir de 2027, em que se revogam inúmeros benefícios setoriais, inúmeros benefícios regionais em relação à tributação sobre o consumo, tá? Então, esse é um primeiro aspecto bastante importante para a gente perceber que no Brasil já vem sendo realizado um ajuste desses benefícios. O próprio governo federal, ele também fez recentemente algumas leis novas em que ele reduz bastante as renúncias fiscais, tá? Com relação a subvenções ou créditos que são otorgados por estados a empresas, né? Isso, sem dúvida alguma, vem sendo feito. Um ponto que eu acho que é importante a gente observar é que até ouvi aqui, né, um trecho do que foi falado, do que falou hoje o ministro Haddad na palestra que ele proferiu lá na USP, é que o Brasil é um país que privilegia muito os incentivos e privilegia muito a renúncia fiscal do andar de cima. Veja, no Brasil, a gente também não pode deixar de observar que as pessoas jurídicas, elas pagam uma carga tributária que, em princípio, é de 34% sobre aquilo que ela fatura, sobre aquela receita da empresa, tá? Não é pouca coisa. É claro, aí existem, de fato, isenções e benefícios que acabam reduzindo essa arrecadação. Acho que é possível se tocar nesse ponto, mas não se dizer de uma forma genérica e, obviamente, muito mais jogando com a plateia de que não existe tributação, né? O Brasil tem, sem dúvida alguma, dos países emergentes, a maior carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Então não há como simplesmente dizer que o Brasil não arrecada o suficiente porque ele tem um número de renúncias fiscais, né? Até porque existem alguns setores que demandam, inclusive, uma tributação menor. Por exemplo, aqueles setores que criam divisas para o país mediante exportação, até para ter preço e competitividade no mercado internacional. Existe a questão do agronegócio, que é um setor que ajuda muito o Brasil a ter números cada vez melhores de produto interno bruto e que também tem ali como grande massa de contribuintes os produtores rurais, né? Então, famílias que produzem na terra, né? Então, são pontos que devem ser analisados para que não se jogue um número
aleatório, a princípio, de 800 bilhões, sem se ter uma planilha e uma demonstração do que efetivamente está sendo colocado como uma renúncia. Entendi. Eduardo Natal, advogado tributarista, mestre pela PUC São Paulo, presidente do Comitê de Transação Tributária da Associação Brasileira da Advocacia Tributária, nos ajudando a entender aqui aspectos importantes dessa discussão sobre o IOF, que deve chegar agora, desaguar no Supremo Tribunal Federal, ao que tudo indica. Vamos seguir acompanhando, né, Eduardo, as cenas dos próximos capítulos dessa novela. Agradeço demais pela participação ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso. Muito obrigado, Jesus. Fico à disposição. Boa tarde a todos. Boa tarde. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.